Bom dia, queridos amigos. Brasília, onde pode acontecer de tudo ou mesmo nada acontecer. Mais uma reunião da CPI da Covid. Os holofotes do dia estão voltados para o ex-chefe da Secretaria de Comunicação do presidente Jair Bolsonaro. Trata-se do publicitário Fábio Van Garten. A oposição, claro, ávida por criar alguma acusação consistente contra Bolsonaro, está preparada para as provocações habituais. A estratégia é confundir a opinião pública e criar um clima de instabilidade no governo. O primeiro, depois de décadas, que não pilhou, não saqueou, não roubou e nem traiu o povo brasileiro. Isto que a população já começou a entender. E é por isso que os algozes do Brasil não terão vida fácil de forma alguma. Chamo a atenção para um detalhe: na falta de acusações de corrupção, desvio de dinheiro, desmandos, imoralidade com a coisa pública, o seu dinheiro, a oposição que está à esquerda do presidente tenta desesperadamente mostrar que há incompetência, divisionismo na equipe de governo. E, claro, negacionismo e outros mimimis. Para cada ataque vem um desmentido, ou a constatação de que não passou de uma cortina de fumaça, como é a própria CPI, que não está aí para esclarecer nada, nadinha, e sim desconstruir um presidente que não abre a porta do cofre para os aproveitadores da nação. Agora, olha só mais esta armadilha. Apostam nas declarações do ex-secretário de imprensa para balizar novos ataques da comissão parlamentar de inquérito, já que ele estava próximo do presidente e participava de reuniões importantes na sede do governo. Daqui a pouco virão questionamentos sobre encontros na cúpula do governo genocida que tirou o pirulito da boca dos meninos malvados da nação. Por trás disso tudo, existe uma realidade que não podemos esquecer. O Supremo Tribunal Federal negou ao presidente a autoridade e o direito de liderar um amplo combate à pandemia. O mesmo Supremo Tribunal Federal delegou amplos poderes aos governadores e prefeitos para empreender esse combate e deixou ao presidente a incumbência de pagar somente a conta que viesse. Bem, e daí? O resto todos sabemos, mas não custa repetir e lembrar todos os dias. O presidente transferiu mais de 700 bilhões, quase 1 trilhão de reais aos governadores e prefeitos. Quanto mais dinheiro era despejado nos estados e municípios, mais o povo morreu vítima dessa doença maldita. E mais se ouviu falar em roubo descarado sim do dinheiro da pandemia. O STF, no mesmo ato que excluiu o presidente de suas funções, ele, Bolsonaro, eleito por mais de 57 milhões de votos, o STF bagunçou o país, sim senhor. Poderia ter reunido autoridades nacionais no assunto e criado um plano nacional de combate à pandemia, mas não o fez. E agora, como que num circo de horrores, vemos uma CPI Frankenstein mirando sua espingarda frouxa contra o presidente eleito pelo povo. Olha, pessoal, se não fosse trágico, se não fosse criminosa a ação política de carona na pandemia, seria uma piada, mas não é. Não é piada ver mais de 400 mil brasileiros mortos pela pandemia porque o presidente foi boicotado em sua ação. Genocida e negacionista é quem nega o direito à vida. Ora, se o cidadão acredita que usar os tais medicamentos pode ajudá-lo a livrar-se da morte, por que negá-lo esse direito? E os profissionais médicos e cientistas que defendem o tratamento inicial com esses medicamentos, por acaso, não merecem total respeito e atenção? Só existe um lado da ciência? A ciência é instrumento político a ser usado de qualquer jeito pela oposição ao presidente do Brasil. Ou conhecimento para a humanidade. Hein? Por isso, as pessoas têm que ter consciência de que isso não é fake. Somente para encerrar mais um minutinho, senhor presidente. Enganação mesmo é tratar a base de cloroquina e ivermectina na hora do aperto e sair por aí caladinho dizendo que não, eu não tomei não. E claro que tomou. Para encerrar, mais uma vez, pedimos aqui, em nome do nosso Espírito Santo, governador Renato Casagrande, o senhor já se ofereceu para ir à CPI? Nós não ouvimos nada. Mais de 4 milhões de capixabas ainda não ouvimos o senhor explicar como gastou todo o dinheiro da pandemia vindo do governo federal. Que sejam 2 milhões,
2 bilhões, mas que sejam também os 16 bilhões e 100 milhões de reais. Explique-se. Diga onde o senhor gastou esse dinheiro.